É preciso acreditar. É interessante como eu peguei desde pequeno, quando nós somos crianças, idade bem novinha, a gente acredita em tudo que nos falam, não é verdade? Nós acreditamos em todas as coisas que nos são contadas. Então a gente acredita em contos, em super-heróis. Eu colecionava gibi de super-herói, então eu sempre gostei. E é lógico que em determinado momento você crê que aquilo é a realidade. Depois você vai vendo que não. Ainda que tenham superproduções de cinema, tem muita criança, eu fui assim, brinca com o boneco, brinca a menina com a boneca, faz como se fosse viva realidade. Depois a gente percebe que não. Mas nós acreditamos em tudo isso. E quando acreditamos é tão forte que é real, tão verdadeiro. Então é preciso acreditar. E aí nós acreditamos depois no amiguinho, acreditamos no professor, e assim vai. E acreditamos nas pessoas, acreditamos nas histórias, acreditamos nas notícias, e assim vai. É preciso acreditar. E hoje a gente vai falar uma passagem que sempre que eu leio é, é de certa forma surpreendente. Você vai achar lá em Mateus 13. Não vou passar o versículo, que assim você lê todo o capítulo. Lá em Mateus 13 tem uma passagem assim. Deixa eu só abrir cá. Mateus é fácil, fácil demais de achar. Abrir o Novo Testamento, já abre em Mateus. Mateus capítulo 13. Você vai ler assim. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E aí vem o mais contundente. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Para um pouquinho por aí. Quando eu li a primeira vez isso, eu falei: misericórdia. O Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, predito pelos profetas, cumprindo as profecias, fazendo maravilhas e milagres, porque a história, as notícias já estavam correndo sobre Jesus. Ele voltou para casa e todo mundo conhecia. É lógico, cresceu ali, todo mundo conhecia. Tanto que dá referência, né? Ué, não é filho do carpinteiro, Maria, os irmãos, a irmã? Ué, não é. E de onde que veio tudo isso? Olha que coisa fantástica e tão estranha. Conhecendo quem era, conhecendo a família, ouvindo as notícias do que ele estava fazendo. A palavra, esse, essa parte registra que eles ficaram maravilhados com os ensinos. E ainda assim, não acreditaram. Ainda assim, duvidaram. Olha que coisa complicada e estranha de a gente entender isso, porque frente a frente com o Senhor, ouvindo do próprio Senhor a palavra, conhecendo a história da família, convivendo com ele, não acreditaram. Olha que coisa mais estranha. Como é que pode uma coisa dessa? Sabendo que o Senhor
desde o momento em que foi batizado, veio cumprindo, veio fazendo, realizando maravilhas e milagres, cura, restauração, livramento, libertação. Todos eles sabiam, se maravilharam com a pregação de Jesus, mas não acreditaram. Por quê? Ele? Não, ele é daqui, imagine. Por isso que Jesus fala, essa passagem aí todo mundo fala, profeta não tem honra na sua casa, tem que vir um de fora. Talvez seja até essa proximidade, essa intimidade que acaba criando essa barreira. Mas nada explica o detalhe de eles estarem maravilhados e não acreditarem. E aí vem o arremate dessa história mais complicado ainda. E Jesus não fez lá, não funcionou, vamos falar assim, maravilhas e milagres, tantos quantos outros locais e lugares, porque eles não acreditaram. Isso é muito triste, porque eles poderiam ter aproveitado, poderiam ter tido o cuidado do próprio Senhor, falar com Ele frente a frente. Nós esperamos isso, todos nós que servimos ao Senhor, nós estamos esperando, desesperados, a volta do Senhor, para a gente poder, face a face, estar com Ele. E eles estiveram, eles tinham essa facilidade. Talvez, no meio de todo esse povo, tinha gente que cresceu com Jesus, tinha gente que falou com Ele enquanto Ele estava crescendo, e Ele não fez tantas maravilhas e milagres. Olha que tristeza isso. Olha que coisa mais... E nós? Aonde nos encaixamos nessa história? Nós temos ouvido em todo culto, temos ouvido na rádio, temos ouvido agora online, temos visto cultos. Nós podemos assistir cultos do outro lado do mundo. Pregador de não sei onde, a gente põe lá no canal dele e assiste. Detenha-se a casa em que você faz parte. Mas podemos. Podemos. Lá em Hebreus 11 fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É preciso acreditar. Do mesmo modo que acreditávamos que o nosso bonequinho ganhava vida quando brincávamos com ele, é preciso acreditar. Com a mesma intensidade, com a mesma força. Não tô... Aí você de repente pensa, tá comparando Jesus com um bonequinho? Nem pensar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de nós, do nosso coração e da nossa crença. É preciso acreditar. É preciso acreditar para que você possa desfrutar de tudo de bom que o Senhor tem reservado. A vida eterna, a salvação, foi para isso que ele veio. Mas também ele fala que vai cuidar de você nesta vida aqui. Nesse momento aqui. Nessa história aqui. Mas tem que crer. Crer não é assim, Jesus, não, acredito nele. Não é assim. Eu acredito porque o Senhor falou que estaria conosco até o final dos tempos. Eu acredito porque o Senhor falou que ele ia para o céu e quando estivesse pronto, voltaria para nos buscar. Eu acredito no Senhor. Eu acredito em cada palavra que ele falou. Eu acredito em cada promessa que ele fez. Porque todas elas se realizam. Todas elas, maravilhas e milagres ainda acontecem. Só não se não acreditarmos. É simples assim. É simples. E tem prova, infeliz, tem prova. O povo dele não acreditou nele. Deixou de receber a glória, a presença e a bênção de Deus porque não acreditou. Que isso? Como é que pode? E hoje a gente tem a possibilidade de ler isso e pensar assim, eu não vou fazer parte de um mesmo povo desse que não acredita, que não tem fé. A diferença é essa.
O Senhor continua o mesmo. A palavra ensina que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. O mesmo Senhor que pregou para eles e ficaram maravilhados. E sabe o detalhe? Você lendo a Bíblia também vai ficar maravilhado com o que o Senhor Jesus fala. Cada dia que eu leio, é muito interessante, eu falo isso para todo mundo. Cada dia que eu leio, eu falo assim, mas esse versículo não estava aí da outra vez. Esse versículo eu não lembro de ter lido da outra vez. Faça essa experiência, leia, leia a Bíblia. E eu falo sempre assim, a Bíblia é muito grande. Lê o Novo Testamento. Ah, mas continua grande. Lê os Evangelhos. Lê os Evangelhos. Leu, terminou, volta. Leu, terminou, começa de novo. Mas leia. Vai ver que coisa surpreendente que Jesus fala. Vai ver que coisa extraordinária e realmente fica maravilhado como eles ficaram. Mas aí para e pensa. Eles não acreditaram. Mas você tem a possibilidade de ler, de ouvir agora ao vivo e depois. A palavra do Senhor, ela é verdadeira e vai se realizar. Vai se cumprir toda ela. Toda ela. Aí eu vou falar assim, ó, bem só para nós assim, ó. Bom é ficar com Jesus, com o Senhor, que aí tem garantia da vida eterna. O que você tem a perder? Eu sempre falo isso. O que tem a perder em servir ao Senhor? O que tem? Não perde nada. Muito o contrário. Só ganha. Mas tem que servi-lo não por interesse, não por aquilo que você quer, mas porque Ele é Senhor, Ele é Deus e você acredita nisso. Acredita, tá? É mais bem-aventurados os que não viram e creram. Tá na palavra. Nós não vimos, mas nós cremos. Então o raciocínio é: nós somos mais bem-aventurados. Amém?